Graça e paz, tudo bem? Convidar você a abrir a sua Bíblia. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 19. Vamos ler até o versículo 27. Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim: tem como o título dessa leitura a prática da palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, esta está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, te damos graça nessa noite, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar diante da Tua palavra, Senhor. Diante desse texto, diante da Tua palavra santa, Senhor. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que essa palavra fale ao coração dos Teus filhos, fale a nós. O Senhor tem liberdade, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar o nosso interior, para trabalhar em nossas vidas através da Sua palavra. O Senhor produza um ambiente agradável, onde nós tenhamos a oportunidade de poder contemplar com os nossos ouvidos a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento. Somos gratos a Ti e fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já sabem, nós estamos estudando o livro de Tiago. Vimos na semana passada acerca da introdução. Nós sabemos agora quem é Tiago. Nós sabemos quando ele profetizou, para quem ele escreveu. Estou com o Joel na cabeça ainda, de domingo. Mas sabemos para quem ele escreveu, a gente sabe quando ele escreveu, a gente sabe para quem ele enviou as suas cartas, porque isso vimos na semana passada. E se você não viu, não ouviu, você tem a oportunidade de entrar no canal da igreja, no YouTube, e lá está a mensagem na íntegra, e você vai poder ver. E eu pelo menos faço isso quando estou lavando a minha louça. Eu sou até, né? Não, nós estamos vivendo um mundo, nós falamos isso ontem, nós estamos vivendo um mundo
de algumas mudanças na configuração da família, a gente precisa se adaptar, não é isso, Robson? Então a família está mudando, a configuração é outra, né? As mulheres saem de casa para trabalhar e tal, e é claro, evidentemente que não é a mesma família dos meus avós, né? Diferente, meu avô trabalhava, minha avó ficava em casa, e a vida corria assim. Hoje as configurações das famílias são diversas, né? O marido que fica em casa cuidando das crianças, lavando a louça, a mulher que sai para trabalhar e trazer o alimento, isso vice-versa. Então, quando eu estou lavando a minha louça, eu coloco ali um vídeo do YouTube, eu coloco um fone de ouvido e começo a ouvir uma mensagem, uma palavra, um estudo. Então, de repente, você perdeu a mensagem da semana passada, então você, na hora dos seus afazeres, você parar com os seus afazeres, coloca o fone de ouvido e vá ouvir a mensagem de Tiago, a primeira mensagem. E coube a mim, nessa semana, no dia de hoje, falar sobre a prática da palavra de Deus. E é interessante que o tema chama para isso, né? A nossa série de estudos, são 12 estudos, chama justamente para essa ideia de prática, a prática para a vida. Por quê? Porque Tiago, ele é um camarada prático, e não só prático, mas chama as pessoas para a praticidade. A gente conhece Tiago como aquele camarada que vai dizer o seguinte: mostra-me a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras, ou a minha obra. Porque parece que Tiago é um camarada incomodado com essa teologia teórica. Tiago é um camarada incomodado com esse cristianismo teórico. Ele é esse camarada incomodado. Nós a gente vamos vê-lo escrevendo desde o primeiro capítulo até o último capítulo, chamando as pessoas para a prática. Vamos praticar, vamos ter boas obras, vamos transformar a fé em prática, em atitudes, em situações. E ele vai chamar isso o tempo todo. E ele vai falar que nós, no versículo anterior, no versículo 18 mesmo, que eu não li, mas que está no último versículo do estudo anterior, ele vai falar o seguinte, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Que ele vai dizer o seguinte, que nós estamos sendo gerados pela palavra de Deus, e como geração eleita pela palavra de Deus, nós não podemos viver um cristianismo teórico. Teoria aqui, é aqui que a gente aprende teoria, mas a vida prática é lá fora, no dia a dia, nas situações, no trabalho, na escola, no dia a dia, é lá que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na teoria aqui. E isso é interessante, por quê? Porque quando a gente pergunta para as pessoas, por exemplo, assim, qual é a sua religião? E quando a pessoa responde, eu sou católico, qual é a pergunta que a gente emenda na seguinte? Ou qual é a pergunta que a gente emenda em seguida, desculpa. Qual que é a pergunta? Católico praticante ou não praticante? Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque na nossa concepção, um católico praticante é aquele que frequenta as missas. E um católico não praticante, deixa a carreata passar. Um católico não praticante seria aquele que não frequenta as missas. Não é assim? Porque essa é a nossa concepção de fazer a obra, de executar a prática da palavra, de pôr em prática a palavra, de praticar o evangelho. Na nossa concepção, quando a gente faz essa pergunta para uma pessoa, na nossa cabeça, uma pessoa que pratica o evangelho é uma pessoa que frequenta reuniões. Só que a gente olha para Tiago e percebe que Tiago está 1000 anos-luz dessa realidade. Tiago vai nos ter, nós cristãos que estamos aqui só frequentando as reuniões, ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer assim, vocês também são evangélicos praticantes. Aliás, desculpa, não praticantes. Porque nós fazemos essas perguntas quando nós questionamos os católicos. Mas se já não estamos sendo questionados, nós vamos ser questionados muito em breve.
as pessoas vão perguntar, qual é a sua religião? E nós vamos responder, nós somos evangélicos. E elas vão emendar outra pergunta, vocês são evangélicos praticantes ou não praticantes? E os evangélicos não praticantes não são os desigrejados, como muita gente acredita. Não, negativo. Os evangélicos não praticantes são aqueles que vivem de frequentar reuniões, pura e simplesmente. O que é ser um cristão prático segundo Tiago? É levar o evangelho que você aprende aqui para a vida, para o dia a dia. E ele vai dizer uma coisa muito interessante dentro de todo, só para a gente fazer um resumo aqui rápido, que ele vai dizer o seguinte, que um cristão que não é praticante, que ele é teórico, só tem teoria, existe 3 características desse cristão. Primeira característica, irado. Olha que coisa interessante, Tiago vai dizer, aqueles que não praticam a palavra de Deus, que vivem o evangelho só de teoria, são cristãos irados, nervosos. Já viu esse tipo de gente? Tem gente que você encontra ele e só está nervoso o tempo todo. É um camarada da espada na mão, é guerra o tempo todo, está todo mundo me perseguindo, eu estou lutando, eu estou nervoso com tudo que está acontecendo. O cara é nervoso com o trânsito, nervoso com os filhos, nervoso com a esposa, nervoso com todo mundo. Ele tem raiva de si mesmo. E esse é um cristão que é uma característica forte de que ele é só um frequentador de igreja. Ele ainda não descobriu o que de fato significa ser um cristão. Outra característica muito interessante que Tiago vai falar de um cristão não praticante é que ele é falante. Ele fala o tempo todo, fala pelos cotovelos. Já viu gente assim que não dá um espaço para você falar? Ele fala, e quando você vai entrar, ele primeiro não presta atenção no que você está falando, e quando você vai entrar, ele não te dá espaço. Fala muito, fala o tempo todo. Aliás, um dos princípios da sabedoria é fechar a boca, para ouvir mais. E quando Tiago vai dizer aqui que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar, ele está falando da palavra de Deus. Sejam prontos para ouvir a palavra de Deus e tardios para pregar sobre ela. Percebe que é isso que ele está dizendo? Tem gente que lê meia dúzia de versículos, já se diz um pregador. Não, já diz, ouça, senta, aprenda, e quando você ouvir muito da palavra de Deus, aí você vai falar sobre ela. E tem muita gente falando muito, são características de quem são cristãos não praticantes. E o último é esquecido. Já viu gente que fala assim, eu leio a Bíblia, não entendo, não compreendo nada, tudo que fala lá, vira a esquina, eu já esqueci tudo, eu não sei o que pregou, qual foi o versículo que foi falado, eu não sei nada. Porque a gente é esquecida. E Tiago vai dizer o seguinte, que uma das maneiras da gente aprender a palavra de Deus é praticar. Isso vale para a vida. Então você está aprendendo uma lição aqui hoje, qual o dia que eu tenho que praticar isso? Hoje, se possível. Se não, no dia seguinte. O que a gente aprende no domingo, a gente põe em prática na segunda-feira, aí a gente não esquece. O problema é que a gente só ouve, como temos a oportunidade de botar em prática aquilo que a gente está ouvindo, a gente não coloca, e quando a gente não coloca, a gente esquece. E aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de evangelho, e só teoria esquecida, inclusive, que também não gravou. Então basicamente é isso que o Tiago está dizendo. E eu quero pensar 2 pontos, porque o Robson me criticou uma vez, falou que eu sou o pregador dos 3 pontinhos. Você acredita isso? Cara desaforado, hein? Falou assim, eu conversando com ele, ele falou assim, você é o cara dos 3 pontinhos. Tipo, falar 1, 2, 3, você? Não, aí eu vou contrariar ele hoje, eu vou falar inclusive, já contrariei ele no domingo que eu falei 2 pontos. Hoje eu vou falar de 2 pontos, então eu sou o pregador de 2 pontinhos hoje. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é o seguinte, dentro da concepção do que Tiago acredita sobre praticantes da palavra de Deus, amém? Então diz o seguinte, vamos pensar, primeira coisa para a gente pensar, não basta ser ouvintes apenas, não basta ser ouvinte apenas, é preciso ser praticante, porque de ouvintes o mundo está cheio, e isso não muda nada.
Não basta ser ouvinte apenas, é preciso ser praticante, porque de ouvintes o mundo está cheio, e isso não muda nada. Somos uma nação evangélica, concorda? E nada muda, porque somos bons ouvintes e poucos praticantes. O que muda sermos uma nação evangélica? O que muda? Eu estou vendo muita gente comemorando, inclusive nas redes sociais, o fato de que há alguns anos nós nos tornaremos em número maiores do que os católicos. Vários, você pega aí o WhatsApp, as pessoas mandando, se eu não me engano daqui 5 anos, não sei exatamente, mas estabeleceram uma data aí, 2020 alguma coisa, de que chegará um momento em que nós evangélicos ultrapassaremos em número o número de católicos, e deixaremos de ser uma nação católica para sermos uma nação evangélica. E tem gente comemorando, aleluia, uhul, né? Nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. A pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: o fato de sermos uma nação evangélica muda o quê? O que muda? Percebe que nós estamos falando sobre a prática da palavra de Deus, a vida cristã prática. O que muda? O que muda, por exemplo, na criminalidade? Somos uma nação evangélica, muitos evangélicos. Você vai, por exemplo, em Goiânia, 6 horas da tarde, vai para a rua. Quando você chega lá, você vê aquela multidão de gente indo para as igrejas evangélicas, mas gente com força mesmo. 6 horas da tarde, pouco com Bíblia debaixo do braço, as igrejas superlotadas, as ruas de frente aos templos, não passa carro, de tanto carro entupindo as ruas. A pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: o que muda? O Brasil é considerado um dos países mais perigosos do mundo. Um dos países, se não está ali entre os primeiros, a criminalidade em alta que não tem tamanho. A grande pergunta que eu preciso fazer é o seguinte: o que os evangélicos nesse país têm feito para mudar esse quadro? Para deixarmos de ser, vamos ser o país dos evangélicos, mas ao mesmo tempo o país da criminalidade. Isso é uma contradição, é contraditório, no mínimo contraditório. Se a gente for nas penitenciárias, a gente vai perceber que tem muito crente lá, muitos filhos de crente lá. Se a gente fizesse o dever de casa, talvez hoje o país não seria um país de tamanha criminalidade como temos hoje. Percebe-se que nem o dever de casa a gente faz. Então, o fato de sermos um país evangélico não muda o fato de sermos também campeões de criminalidade. Contraditório. O que muda, por exemplo, a questão do feminicídio? As mulheres que morrem, e a maioria delas morrem pelos próprios maridos. Isso acontece no nosso país. Alguém fala: você está assistindo muito, como é que chama lá? Cidade Alerta. Não é só Cidade Alerta não. Aliás, Cidade Alerta é todo dia. Mas isso é uma realidade no país. Mulheres que são vítimas dos próprios maridos. E o que muda? O fato de nós sermos uma nação evangélica. Tiago, está rolando o túmulo. E dizendo, isso é contraditório, porque uma nação que se diz evangélica, mas é uma nação que mais os homens desse país matam as suas esposas. Isso é terrível, e é contraditório inclusive, que pode ser que muitos que estão frequentando as igrejas, estão matando as suas esposas, e isso é o evangelho da palavra prático, que Tiago está nos chamando à nossa realidade. Então a gente tem o que para comemorar? A gente vai comemorar que o Brasil é uma nação evangélica, e em contrapartida, existem muitas outras comemorações, das quais eu não quero comemorar, que põem em contradição que tipo de evangelho que esse país está absorvendo, que tipo de prática da palavra de Deus que esses evangélicos estão praticando nesse país.
Você quer ver uma outra coisa? Corrupção. E isso assim, disso nós somos bons. O Brasil, se não é o primeiro, é o segundo colocado em corrupção no mundo. É um dos países mais corruptos do mundo, do planeta. E aí a gente culpa os deputados, os senadores, os vereadores, os prefeitos, a gente culpa eles. Mas eles somos nós. Eles somos nós. E aí a gente olha para tudo isso, a gente percebe o seguinte: vamos comemorar. O Brasil é o país evangélico, aleluia por isso. Mas outra contradição, é o país mais corrupto do planeta. Se não é está ali entre os primeiros. E isso é contraditório também. E isso só revela que nós somos bons ouvintes da palavra, mas péssimos no que diz respeito a colocar em prática a palavra de Deus. Nós enchemos as igrejas evangélicas, superlotamos as igrejas evangélicas. Tem gente caindo das galerias, como na época de Paulo, lembra? O cara cai da janela? Tem muita gente caindo da janela dos templos evangélicos, que não cabe de tanta gente. Talvez se nós estivéssemos aqui hoje, por exemplo, falando de 12 dias de campanha para um ano de sucesso e de bênção, talvez tinha gente pendurada ali, ó. Mas como nós estamos falando de 12, nós vamos falar sobre isso, 12 mensagens que vai nos, sabe, vai nos colocar na parede, vai mexer com a nossa ferida. Vai falar de Tiago, no começo do ano, tá louco? Não dá para falar desse camarada agora. Esse camarada é do meio do ano para frente. Vamos falar de vitória, de bênção. Vamos orar para Deus nos dar 12 meses de vitória. Aí a gente entra no Tiago, não, vamos falar de 12 mensagens de Tiago, e ele vai nos contradizer, chamar a nossa atenção para vivermos uma vida cristã diferentemente do que a maioria dos evangélicos desse país vive. Porque, uma coisa interessante, esse bairro aqui, por exemplo, pode ser diferente. Pode ser, se a gente obedecer e cumprir o que Tiago está dizendo. Amém? Então o que a gente tem para comemorar? Nada. E quanto mais cristão aparece nesse mundo, nesse país, quanto mais cristão vai surgindo, quanto mais a gente cresce, mais as outras coisas que contradizem o nosso cristianismo crescem junto. E aí eu não citei, por exemplo, a questão do Brasil ser um dos número 1 do mundo, daqueles que estão buscando um turismo sexual. Eu vou fazer um turismo sexual. Qual que é o país mais em destaque? Um dos, Brasil. O próprio presidente da República disse isso, que o Brasil é, de fato. E tinha que ganhar dinheiro com isso, inclusive, aproveitar o clima, porque o Brasil é um dos lugares dos maiores turismos sexuais do mundo. E muita desse turismo sexual são com crianças. Pedofilia. Gente que paga uma fortuna, que sai da Europa, dos Estados Unidos, de tantos lugares do mundo aí, para vir para cá ter relação sexual com criança. E muitas dessas crianças talvez têm pais evangélicos. Isso é contradição ou não é contradição? Contradição pesada, fortíssima. E que Tiago está botando o dedo na ferida e dizendo, não adianta nada comemorar ser o país evangélico e ao mesmo tempo nós temos contradições pesadas contra nós. Porque se a gente pegar, por exemplo, na história, vamos pegar na história, pregadores que foram levantados no século XVI, no século XVII, que a mensagem que aqueles homens pregavam mudavam cidades inteiras. Gente se convertiam. Pregadores que pregavam e o ambiente onde eles estavam pregando
tremiam e as pessoas abraçavam colunas, clamando a Deus e pedindo perdão dos pecados. Olha para a história, que é um período de glória que a igreja, inclusive, ganhou na sua história, século XVI, século XVII. Poderíamos citar vários pregadores aqui, que quando eles chegavam e anunciavam o Evangelho, a palavra de Deus na vida daquelas pessoas mudava uma cidade, mudava uma situação, mudavam famílias inteiras, igrejas inteiras. Então a gente não tem muito que comemorar nesse sentido. E aí o alerta de Tiago é o seguinte: nós não podemos ser como a maioria dos evangélicos desse país. Aliás, no meu ponto de vista, e aí é meu pensamento, eu nem gosto de ser chamado de evangélico. Não me chame de evangélico. Eu prefiro ser denominado como um cristão. Evangélico não, sou um cristão. Porque de evangélico esse país tem muito, mas cristão tem pouco. Porque os cristãos são aqueles que praticam aquilo que Cristo determinou na sua palavra. E Tiago está só dizendo isso. Olhe para Cristo. Tiago está dizendo assim: olhe para o meu irmão, para Cristo. O que ele tem para dizer? E coloque em prática aquilo que de fato o meu irmão, meio-irmão, disse para que nós pudéssemos cumprir. Amém? Segundo ponto é o seguinte: eu olho aqui para o versículo 27, diz assim, ó: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Isso é religião pura, simples, pura, sem mácula. A gente lê esse texto, sabe até de cor, né, Robson? E o que eu aprendo aqui? Segundo ponto, e aí eu encerro aqui: faça o dever de casa. Não vamos mudar o mundo, mas se mudarmos o nosso, quem sabe juntos podemos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. O problema nosso é que a gente tem mania de grandeza. Todo cristão acho que tem mania de grandeza. Chega o irmão do lado e fala assim: irmão, Deus está me mostrando que tem uma obra na sua vida. E aí o cara fala assim: estou vendo um avião. É assim, já pensa lá. Aí o cara pensa assim: pô, é missão transcultural, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. Nunca penso de ir para a África. Não, África não, a não ser Joanesburgo e tal, né, país do primeiro mundo. Mas Moçambique, ainda Moçambique está bom ainda, e outros, né, Somália e tanta. Não, isso aí não, isso aí é da carne. Irmão, estou vendo você dentro de um avião. Aí pronto, é obra de Deus. Irmão, Deus tem uma obra na sua vida. O cara já está arrumando as malas, já está fazendo um check-in para fazer missão transcultural, porque a gente tem mania de grandeza. E assim, olhe para nossas igrejas. Já disse isso e repito: igreja mundial, igreja universal, igreja, e aí vai, né, do poder internacional. Ó, tem nenhuma igreja local, igreja da vila, sei lá, tudo é internacional, nacional, entendeu? Tudo grande, meu. Os caras não pensam pequeno. Então quando as pessoas falam assim: irmão, você precisa praticar a palavra de Deus, está escrito lá no versículo 27 do capítulo 1 da carta de Tiago, que ele está falando que a religião pura é visitar os órfãos e as viúvas. Aí o cara está pensando em ter que montar um orfanato. É isso, irmão. Por isso que eu não dou conta, porque eu não dou conta de montar um orfanato. Agora eu vou ter que montar uma casa para acolher mulheres que foram agredidas pelos maridos, que estão sem casa. Eu vou ter que fazer isso. É claro que tem gente que é chamada pelo Senhor específico para determinadas obras. Tem gente que Deus chama e esses camaradas começam a fazer grandes obras, ou começam pequenas, e essas pequenas se transformam em grandes obras. Sem dúvida alguma, é mensagem específica. Deus chama um para ir para a África, Deus chama outro para ir para a Europa, Deus chama para ir para os Estados Unidos, chama para pegar avião, para fazer coisas grandes. Deus chama, mas são chamamentos específicos. Mas para a massa, para o geral, para nós,
seres humanos mortais, Deus nos chama para quê? Para fazer o serviço de casa. Porque quando ele vai falar assim, ó, religião, você percebe a introdução do versículo? A religião, aí podia ter engrossar a voz, né? Engrossar a voz, mudar, tipo Cid Moreira, dava até um... Mas não vou fazer isso. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta. Aí você pensa, pronto, vai montar um orfanato e vai abrir uma casa para acolher muita gente, para fazer grande obra. Aí vai falar assim, não, é visitar os órfãos e as viúvas. Pronto. Tanta introdução para pouca coisa. E é muito interessante a gente observar isso, por quê? Porque o cuidado com os órfãos e com as viúvas não era nem do Estado nem da igreja. Nem do Estado nem da igreja. Lá o Estado não tinha obrigação nenhuma, pelo contrário. Pudesse massacrar mais, massacrava. Mas nem da igreja. Paulo, por exemplo, vai escrever dizendo assim, ó, se você tem viúva, cuida dela. Ele não vai falar isso com os órfãos, a gente não tem isso, mas a gente subentende que é a mesma coisa. Então, quem era a responsabilidade com as viúvas? Era dos filhos. Os filhos tinham que cuidar da mãe agora, que é viúva. E os órfãos? Os irmãos, os parentes, os tios, os avós. Essa era a obrigação deles. Então, quando eu percebo isso, eu estou percebendo o quê? Que Tiago está nos chamando a fazer o dever de casa. E o que é fazer o dever de casa? Fazer o dever de casa é fazer o dever de casa. É cuidar dos nossos. E é isso que eu fico percebendo. Sabe por quê? Que muitas das vezes a igreja é inoperante no que diz respeito, por exemplo, a igreja está aí em todo canto, a gente vê uma falta de praticidade, uma falta da presença da igreja na vida das pessoas. Eu percebo isso, a ausência da igreja. A igreja ela é muito forte aqui dentro. Aqui a gente pisa na cabeça do diabo, aqui a gente briga com o demônio, aqui a gente faz promessa, aqui a gente briga, a gente canta, a gente abre, sabe, a gente faz coisas que tem gente que duvida, aqui dentro, porque acredita que ainda o esforço da prática da vida cristã é aqui dentro. Sabe, aqui dentro tem gente, é um leão, mas lá fora é um gatinho, miau, miau, quem bateu o pé está correndo, não tem prática. Só que Deus, e através da palavra de Tiago, Deus não está nos chamando para mudar o mundo, não é você que vai mudar o mundo. O mundo pode ser mudado através das práticas de todos os cristãos. Aí sim, se os brasileiros evangélicos desse país decidissem fazer o dever de casa, que era só cuidar dos filhos, da esposa, de ser bom marido e etc, etc, esse mundo não era o que era hoje. O Brasil não seria o que é hoje. Seria outro país. Outro país. Mas pela nossa falta de prática, a gente percebe que o Brasil é o que é. Pela nossa falta de operação, de atitude, etc. Então o que é fazer o dever de casa? É cuidar dos nossos. Por exemplo, você tem uma missão. Você, pai e mãe, tem uma missão. E não é uma missão transcultural. A missão é cuidar dos seus filhos. Pronto. Cuide dos seus filhos, para eles não parar na penitenciária, para eles não parar numa prisão, para eles não se envolverem com drogas. Cuide deles. Você vai estar ajudando a sua família, a igreja e o país. Só um dever de casa. Seja bom aos maridos, para com as esposas, para com os filhos. Só isso. É difícil. Não é fácil, né, Rosa? De fato não é fácil. Mas é muito mais fácil do que abrir um orfanato, do que abrir um asilo. É muito mais fácil, gente. É muito mais. Não queira abrir um orfanato e ser líder lá para estar levando cabeçada e tanta coisa. Não queira. Você vai preferir ser um bom marido em casa. Você vai preferir ser uma boa esposa, um bom filho. Então é isso que a palavra de Deus está nos chamando. Dever de casa. Faça o dever de casa, seja homem. A gente está ouvindo aqui, ontem mesmo nós tivemos a oportunidade, irmãos, isso é sério, irmãs, glorifique a Deus.
Ontem tivemos aqui uma roda de homens, e eles estavam discutindo nós estávamos discutindo entre nós, como ser homem dentro de casa, como ser um marido, na contemporaneidade, das famílias contemporâneas. Nós não estávamos aqui discutindo que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos. Essa não era a nossa discussão. A nossa discussão aqui não era dizer assim, chega em casa, bate o pé e fala para a mulher o seguinte: eu vou comprar um carro assim, assim, assado, e acabou, e você não tem participação nenhuma. Ou então chega lá e avisa para a mulher: o carro está lá fora, já comprei. Nós estávamos discutindo como a gente chegar num acordo com as nossas mulheres para comprar um carro quando o dinheiro é dela. Aí eu falei para o Robson, escolhe a cor, que é melhor. Está mais fácil. Porque antigamente a gente dizia, está lá fora, porque o dinheiro era meu, eu trabalhava, a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, etc, tal, e eu só trabalhava para comprar meu carro, pronto. Hoje o dinheiro é dela. A mulher chega com a lata de tinta nas costas e fala: aí, pode pintar, porque eu já comprei a lata. E aí o marido, como um bom marido, ele vai dizer: uxa, a minha cor preferida. Às vezes nem não é. Mas ele é sábio, ele está participando aqui dos grupos de homens, não é não, Alexandre? Aí ele está inteirado, né? Ele está inteligente. Então a gente estava aqui ontem conversando sobre isso. Como ser bons maridos dentro de uma nova ou dentro das configurações de famílias da contemporaneidade. De mulheres que saem para trabalhar e os maridos ficam em casa lavando louça. Porque ser homem na época do meu avô era fácil. Levantava 5 horas da manhã, chegava em casa 10 horas da noite. Quando ele pisava dentro de casa, tinha uma chinela lá esperando ele, um prato em cima da mesa dele, já quentinho a comida, e ele ia comer e ia dormir. E minha avó acordava 5 horas da manhã para fazer o café da manhã dele, para cuidar de 9 filhos, para costurar para os 9 filhos, educá-los, levá-los para a escola, e etc, 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 e ele dormir com o velho de noite. Ser mulher naquela época era difícil. Ser homem era maravilhoso. Só que hoje a coisa mudou. Talvez para muitas mulheres, e é isso que a gente estava discutindo, talvez para muitas mulheres hoje está sendo difícil ser mulher também. Por quê? Porque elas têm que trabalhar, chegar em casa e têm que fazer dupla jornada de trabalho. Só que nós, irmãos e varões, né? Varões, varão, esquece essa palavra, esquece, corta esse aí. Mas nós, homens do Haroldo Veloso, nós não podemos permitir isso, porque nós entendemos que não é humilhação, é pelo contrário, é não permitir que elas adoeçam, é não permitir que a nossa família adoeça. E aí é ser um chefe de casa. O que é o chefe de casa? É proteger a família. Uma mulher dentro de casa, dupla jornada de trabalho, trabalhou lá fora, trabalha dentro de casa. Primeira pessoa que ela vai irritar com você é o primeiro. Você está perdido. Depois com os filhos. Depois já era. Calça jeans. Vai dormir de calça jeans. E aí é você que vai ficar irritado. E aí os seus filhos vão sofrer. A sua família vai virar uma... Entendeu, né? Vai virar um inferno. Então lave a louça, feliz, botando um vídeo do YouTube, ouvindo uma mensagem. Limpa a casa, bota os meninos para organizar. Lá em casa, beleza, lá em casa é um batalhão. Vamos arrumar a casa aqui. A Brenda vai fazer um negócio, a Ana Júlia vai fazer outra e tal. Aí quebra umas coisas lá, mas tá bom. E vai fazendo. Rapidinho faz. Mas tem que ter um cara para orientar isso aí. Falar, vai, você faz isso, você faz aqui. Tá tudo certo. E eu cabeça. Cabeça da faxina. Mas é isso aí, irmãos. Então, fazer o dever de casa. Puro e simples. E se a gente fizer isso, a gente vai melhorar o nosso mundo. Juntos vamos melhorar os nossos mundos. E pode ser que, se a gente consiga mudar o Brasil, a gente muda pelo menos o Haroldo Veloso, né? As pessoas estão ao nosso redor.
E só de não permitir que os nossos filhos se tornem o que muitos estão se tornando, vai ajudar você, a igreja e o país. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa carta tão especial, Senhor, escrita pelo nosso irmão Tiago, Senhor, que tem lições tão importantes, tão grandiosas, Senhor, tão ricas. Não permita, Senhor, que a gente saia daqui e esqueça de tudo que Tiago nos falou. Que a gente consiga colocar em prática, Senhor. Fazer o dever de casa. Ajude-nos a fazer o dever de nossas casas, Senhor. Continue nos abençoando os teus filhos neste lugar, Senhor. E que neste lugar a tua palavra tenha vez. Que a tua palavra tenha centralidade nessa igreja, Senhor. Não permita que outra coisa, além da tua palavra, tenha o centro neste lugar. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que o Senhor seja o centro dessa igreja. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, o centro do nosso casamento, o centro do nosso trabalho, o centro dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Que o Senhor tenha a centralidade no nosso meio, Senhor. E que a tua palavra seja pregada, lida, explicada e seja recebida com tamanha referência e com tamanha reverência como nós temos recebido nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui com o coração aberto para te ouvir sempre, Senhor. E esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus.